O Evangelho de João nós podemos dividir em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo 21. Chegamos num momento importantíssimo. É o momento em que Jesus entrará em Jerusalém para reivindicar o seu trono. Eu quero que os irmãos imaginem comigo. Eu sei que os irmãos gostam daquelas séries épicas, tipo Viking e outras. Imagine comigo um reino, um castelo, onde aquele que está sentado no trono não é digno de estar reinando, ele é opressor, ele é mau, e o povo já sofre por muito tempo na expectativa da chegada do rei, do verdadeiro rei. O povo espera por essa promessa. Há uma promessa de que o rei um dia vai chegar, que o verdadeiro rei um dia tomará o seu reino e reinará com justiça. Há essa promessa para o povo. Então, de repente, chegou a hora. É hora do rei entrar pelas portas do seu reino para tomar o seu lugar. Mas diferente de outros reis, como nós vemos em filmes, em séries, ele não reúne um exército. Ele não usa armas. Ele não está disposto a guerrear de uma forma física com armas materiais. Pelo contrário, ele sobe no jumentinho e entra pelas portas do seu reino. O povo, então, reconhece nessa parábola encenada que de fato ele é o rei. Corre para as portas do reino, seguram folhas de palmeiras, ramos de palmeiras, e começam a gritar: salvem o rei, salvem o rei, salvem o rei. Hosana, que significa salvar agora, salve, salve o rei. E o povo canta e clama: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. É exatamente isso que nós vamos ver no texto. Eu quero que os irmãos ouçam e imaginem essa cena. Ela tem muita coisa para nos ensinar. E eu quero pedir aos irmãos que fiquem atentos, porque daqui para o final do Evangelho de João vai ser, posso dizer aos irmãos, os capítulos mais intensos dessa série. Vai ser algo, aquela coisa assim, de soco no estômago. Eu quero dizer aos irmãos, não percam um capítulo dessa série até o fim. Vai ser extraordinário. Nós vamos ver coisas tremendas acontecendo. E certamente Deus falará muito ao seu coração até o final. Vamos ler o texto. João capítulo 12, verso 12 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas puderam ouvir falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Amém? Que o Senhor possa abençoar o nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, o que nós estamos vendo e ouvindo à luz da palavra de Deus é a entrada triunfal de Jesus. Cristo, então, entra em Jerusalém na entrada triunfal
revelando que ele era o Messias prometido, que de fato ele é o Cristo, e isso revela Jesus como o Messias, o Salvador e o Rei de Jerusalém, o Rei aguardado, o Rei da casa de Davi, da linhagem de Davi, o Rei prometido no Antigo Testamento. O texto mostra isso e o reconhecimento do povo. O verso 12 vai mostrar isso para nós. O verso 12 e o verso 13, o texto diz: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. O povo, então, correu para saudar Cristo como seu Salvador. O povo correu para saudar Jesus como Rei. E, de fato, Jesus é Rei. De fato, Jesus veio para reinar. Hosana significa um clamor pelo Salvador. A palavra que significa salvar agora, ou nos salve, nós suplicamos. O povo então estava oprimido, aguardando com expectativa o cumprimento das promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. E agora eles enxergam essas promessas se cumprindo na pessoa de Jesus. Então, a entrada triunfal revela Cristo como Salvador e Rei, mas ela também revela o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. O verso 14 ao versículo 16 diz: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito deles. Veja então, meus irmãos, nós estamos enxergando um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9, verso 9 diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria e jumenta. Havia profecia então que quando o Messias chegasse, ele entraria em Jerusalém, assentado em um jumentinho. E Jesus então, sabendo disso, cumpre essa profecia ao entrar em Jerusalém desse modo. Aqui então nós temos não apenas o cumprimento da promessa da chegada do Rei de Israel, da chegada do Messias, como também nós temos aqui o cumprimento, o início, talvez, dessa fase final do cumprimento do projeto de redenção. Cristo veio ao mundo para nos salvar. E agora, nesse momento, ele está entrando em Jerusalém para cumprir com o propósito dado pelo Pai. Está se aproximando, então, de conquistar de uma vez por todas a vitória para nos resgatar para Deus, para que nós pudéssemos, então, viver uma vida dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para nós quando nos criou. É tão interessante, se a gente abrir o texto lá de Efésios, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo se refere aos dons que é dado à igreja, a partir do verso de número 9, o apóstolo Paulo vai utilizar essa linguagem que nós estamos utilizando aqui, uma linguagem de conquista, de triunfo, de libertação dos cativos. Veja o texto, vamos ler a partir do verso 7 do capítulo 4 de Efésios. O texto diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa? Ele subiu, senão que também havia descido à profundeza da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu
acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que o texto está dizendo para nós é que quando Cristo triunfa em sua vitória sobre a morte, quando Cristo ressuscita, Cristo não apenas nos liberta, mas ele leva ao cativeiro. Ele nos tira do cativeiro, da escravidão do pecado, da opressão que existia sobre o seu povo, e agora, livres, ele dá dons a esses homens. Faz então do escravo um soldado. Faz agora de um escravo alguém que é instrumento de Deus para levar essa mensagem adiante. Portanto, a linguagem que a Bíblia nos apresenta é uma linguagem de um rei que veio para triunfar e foi mais que vencedor. Muito bem. Cristo, então, entra em Jerusalém cumprindo a profecia. E é interessante a reação do povo. A reação do povo mostra para nós que a entrada triunfal revela que o povo acreditou que Jesus era o Messias prometido. O texto diz que a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Olha que interessante. As profecias apontavam para Jesus. Os sinais e prodígios confirmaram a sua obra. A multidão acreditou que ele era o Messias. Até mesmo os religiosos começam a perseguir a Jesus porque reconhecem que, de fato, Cristo veio para reinar. E uma vez Cristo reinando, tira o poder, os privilégios que uma casta de religiosos tinha naquele tempo, naquela época. Portanto, os sinais apresentavam e mostravam que Cristo, de fato, é o Messias prometido. E ele entra em Jerusalém, então, para provar isso. Ah, meus irmãos, nós sabemos que os judeus rejeitaram a Cristo e que eles aguardam ainda a vinda do Messias. Mas a Bíblia deixa clara para nós que aquele que foi prometido, as profecias do Antigo Testamento falavam de Jesus. E ele, então, entrou em Jerusalém para vencer. Muito bem. O que a gente pode aprender, meus irmãos, a partir desse texto, à luz dessa entrada triunfal? Primeira coisa, Jesus é o Senhor, Salvador e Rei. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que Jesus é o Senhor, Salvador e Rei. Todo esforço da igreja, todo esforço missionário que a igreja faz é levar a mensagem de boas novas que aponta para o reino de Deus. O rei chegou e quando o rei chega, as pessoas precisam se prostrar e adorar. O esforço missionário que nós temos em pregar o evangelho é levar a mensagem que pode libertar as pessoas dos falsos reis, dos falsos senhores. E quantas pessoas estão escravizadas por falsos senhores? O pecado nos escraviza e faz com que nós entreguemos a nossa vida a outros soberanos, a outros que governam sobre nós. Quantas pessoas estão cativas, presas pelo pecado, entregam a sua vida, se submetem a outros soberanos. Você pode me dizer assim: pastor, ninguém é soberano sobre mim. Eu sou o soberano sobre a minha vida e sobre
a minha história? Será? Pergunta. O que tem motivado o teu coração? Quais são seus desejos mais profundos? O que tem movido a sua vida? Será que não é algo ou alguém que se tornou senhor do seu coração? Nós devemos nos perguntar isso. Porque quando Cristo chegou, ele chegou para reinar. E aqueles que recebem a mensagem do rei se tornam súditos, servos do rei. Nós somos servos do Senhor. Portanto, nós devemos reconhecer o senhorio de Cristo em nossos corações. Isso significa que a vontade do rei precisa ser feita em nossas vidas. Já citei várias vezes algumas cenas de filmes épicos que mostram isso. O valor que um súdito, um servo, dá a coroa ao rei. Nós vemos isso muito nos filmes. O rei, muitas vezes, é um mau rei. É um assassino. É um homem preocupado apenas com seus prazeres, que não está preocupado com o povo. Mas o povo se prostra e se submete à coroa, porque ele entende que o rei está ali para reinar sobre suas vidas. Quantos de nós entendemos que a vontade do rei precisa ser a vontade que deve prevalecer em nossos corações? Nós muitas vezes queremos Jesus como o nosso Salvador, porque nós sabemos que precisamos de salvação. Mas uma vez experimentando Cristo como Salvador, nós estamos dizendo para Ele que agora não mais estamos no império das trevas, mas fomos transportados para o reino da luz, onde Ele é rei sobre as nossas vidas. Então não há possibilidade de alguém ser salvo e continuar com um coração rebelde. É salvo pelo Salvador, mas continua com o coração se rebelando contra o seu Senhor. É salvo pelo Salvador, mas continua vivendo uma vida sem se submeter à vontade do seu Senhor. Portanto, nós precisamos entender que Jesus é Senhor, Salvador e Rei. É interessante essa história do jumentinho, que é uma parábola encenada. É interessante entender como é que Jesus conseguiu esse jumentinho. O texto de João não nos revela, mas o texto de Marcos revela. Marcos capítulo 11, verso 1 a 6, vai nos contar como Jesus conseguiu o jumentinho, e é um tanto quanto curioso. O texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam: como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Imagina como curioso é isso. Vamos fazer uma ilustração comparando com os nossos dias. Imagina que aqui na igreja existe um manobrista. Então os irmãos chegam de carro, e tem alguém para receber os irmãos, abre a porta do carro, tira um membro da igreja e ele pega a chave do seu carro para parar no estacionamento. E ele vai e coloca a chave num quadro de chaves. E está ali. Jesus, sabendo disso, imaginem comigo, ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, vai lá na segunda igreja batista, lá tem um quadro de chaves, escolha aquele carro zerado, que ninguém nunca usou ainda, pega aquela chave do carro novinho, ele é um jumentinho, mas
vai servir. Pega aquela chave lá e liga o carro e vem embora. Se alguém parar e te perguntar alguma coisa, você diz o seguinte: olha, o Senhor Jesus pediu para que eu viesse aqui, pegasse esse carro, porque ele vai precisar dele. Aí o texto diz, e eles responderam: tá bom, pode levar. É de Jesus. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus é Senhor de tudo. De tudo. Até dos nossos bens. Agora imagina se não fosse Jesus. Imagina se fosse qualquer outra pessoa que chegasse aqui na porta da igreja e tem um quadro de chaves e alguém pegasse a chave, o que o manobrista diria? Oh, peraí. Você está pegando o que aí? Não, porque fulano de tal está pedindo. Não. Esse carro aí é de um membro da igreja. Tira a mão daí. Aí não te pertence. Não seria assim? Mas o texto diz que Jesus disse: olha, esse jumentinho vai estar amarrado de tal forma. Quando você chega lá, não pede a ninguém, pega. E alguém vai te perguntar: por que você está mexendo aí? Você diga: Jesus pediu. Ok, está tudo certo. Isso ensina para nós, meus irmãos, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor soberano que sabe todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor dos nossos bens. Ele é o Senhor de tudo. Entenda isso. E quando você entender isso, será libertador para você. Quanto menos você viver apegado às coisas desta vida, será libertador para você. Eu não estou falando só de questões materiais, estou falando de tudo. Se apegue em Jesus e desapegue de tudo aquilo que toma o teu lugar no lugar de Jesus. Desapegue de tudo aquilo que toma o teu lugar, o lugar de Jesus em teu coração. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. Mas, em segundo lugar, o que a gente pode aprender nesse texto? Que acreditar não é o mesmo de ter fé salvadora. Presta atenção nesse ponto. Acreditar não é o mesmo de ter fé salvadora. A gente pode olhar para essa cena, a multidão indo receber Jesus e dizendo: meu rei, salve o rei de Jerusalém, salve o rei de Jerusalém. A gente pode dizer: caramba, legal, todos são salvos. Todos acreditaram que ele é o Messias, se entregaram a ele, creram que a promessa se cumpriu, que bacana. Mas se a gente continuar a história, a gente vai ver que essa mesma multidão que recebe Jesus em Jerusalém e grita: Hosana, Hosana, bendito é o rei, bendito é aquele que vem no nome de Deus, é a mesma que depois grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Perceba? Acreditar não é o mesmo que ter uma fé salvadora. Acreditar em Jesus não é o mesmo que viver para Jesus. Acreditar em Jesus não é o mesmo de entregar a vida para Jesus. Acreditar em Jesus não é o mesmo de entender que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acreditar em Jesus não é o mesmo de querer a cada dia viver uma vida para Ele e para a glória do nome dEle. Há uma multidão que acredita, mas poucos desta multidão que de fato demonstram fé salvadora. E nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. E você precisa testar o seu coração ao ponto de saber se você acredita ou apenas acredita ou de fato tem fé salvadora. Você precisa olhar para o seu coração para entender o que passa dentro dele. Porque apenas acreditar, a Bíblia vai dizer que até o inimigo acredita. Se nós abrirmos o texto de Tiago, nós vamos ver que o texto de Tiago apresenta essa verdade para nós.
Tiago, capítulo de número 2, verso 19, o texto diz: Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Portanto, essa mesma multidão que recebe Jesus é a mesma multidão que depois grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E por que isso acontece? Porque a multidão que recebe Jesus nas portas de Jerusalém cria uma expectativa de um rei que não se cumpre. E isso é muito comum acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos uma expectativa de Deus, uma expectativa das bênçãos que o Senhor pode nos entregar. E quando as coisas não acontecem do jeito que nós imaginávamos, o que acontece com muitos? Se afastam de Deus. Por quê? Porque eles criaram uma imagem de Deus. Uma imagem de como Deus deve agir, de como Deus deve fazer, de como Deus deve realizar. E quando Deus não age do jeito como eles gostariam que agissem, o que eles fazem? Eles não querem mais a Deus. Mas, na verdade, não é que eles criam no verdadeiro Deus. Eles criam numa imagem que criaram de Deus para si. Isso é muito comum acontecer. E é uma pergunta que eu sempre me faço como igreja e como pastor do Evangelho, é que será que nós não estamos contribuindo com as nossas pregações e com os nossos ensinos a fazer com que as pessoas criem uma imagem falsa de Deus? Será que nós não estamos o tempo todo tentando atrair as pessoas para Deus, apenas achando que elas são como um peixinho que precisa de uma isca, e a gente oferece essa isca para poder pescar para nós esse peixe? E sabe, muitas vezes aquela isca, Sandro que pesca sabe melhor que eu, aquela isca que é só para enganar o peixe, que nem alimento é. Será que muitas vezes nós não estamos fazendo isso ao pregar o Evangelho, ao ensinar a palavra de Deus, a aconselhar as pessoas, a falar de Deus para os nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos? Muitas vezes nós não estamos apenas criando imagens de coisas que nós acreditamos que Deus pode fazer, mas nem sequer sabemos se é da vontade de Deus que Ele faça. Não é verdade? A gente crê que Deus pode curar, mas nem sempre Deus vai curar aquela pessoa que nós gostaríamos que Ele curasse. Não é verdade? Nós cremos que Deus pode fazer grandes coisas, mas nem sempre essas grandes coisas serão feitas conforme a nossa vontade. Então o povo que está aqui registrado para nós e narrado em João capítulo 12, está recebendo Jesus, saudando Jesus como rei, mas essa mesma multidão depois vai dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E por que isso acontece? Porque eles criaram uma imagem de um rei que não se cumpriu em Jesus. Jesus era um rei que veio para reinar espiritualmente. João Batista, quando começa a sua mensagem, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Cristo começa a pregar, ele prega a mesma mensagem. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. O seu reino é um reino espiritual. Mas a expectativa daqueles homens era receber um reino material. Por isso eles se frustraram. Assim, muitas vezes nós achamos que Deus vai fazer com que a nossa vida seja mil maravilhas, o céu na terra.
E muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes a expectativa de muitos que começam a seguir a Jesus é que a sua vida vá de vento e polpa. Mas nem sempre isso vai acontecer. Porque nós vemos na Bíblia que há muitos que seguiram a Jesus e sofreram. Assim, nós precisamos refletir e compreender que devemos conhecer o nosso Rei para servi-lo, para adorá-lo, para não frustrar o coração diante de uma expectativa falsa. Portanto, acreditar não mesmo de ter fé salvadora, mas em terceiro lugar, precisamos entender o que estamos fazendo na adoração. O povo estava adorando a Cristo. Cristo chegando, eles disseram: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, salve o rei de Israel, salve o rei de Israel. O povo estava ali clamando, adorando aquele que entrava pelas portas de Jerusalém. Mas o povo estava sem ter o conhecimento exato daquilo que Cristo veio fazer. Porque o povo conhecia Jesus como? O texto vai dizer para nós que a multidão que viu o milagre de Lázaro acontecer estava espalhando cada vez mais esse feito, esse milagre. E muitos então foram para ver Jesus, porque ouviram que Jesus havia ressuscitado Lázaro do túmulo. O verso 17 do capítulo 12 diz isso. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. As pessoas, então, conheceram a Jesus, não conhecer de fato quem ele era, mas simplesmente ouviram o milagre, o sinal que ele havia feito ao ressuscitar Lázaro. Assim, muitas pessoas estão fundamentando a sua fé e a sua vida espiritual naquilo que outros dizem, naquilo que elas ouviram falar de Deus. E muitas vezes, aquilo que nós ouvimos falar de Deus não condiz com o que a Bíblia fala a respeito de Deus. Não é verdade? Portanto, aquela multidão estava adorando a Jesus, mas não conhecia quem estava adorando. E nós, então, precisamos entender quem estamos adorando. Quem estamos adorando? Quem nós estamos louvando todas as vezes que nos reunimos como igreja? Quem nós estamos adorando? A outra pergunta que nós devemos fazer é: por que estamos adorando? Por que nós estamos adorando? É porque criamos uma expectativa de que Ele vai realizar algo na nossa vida? Ou porque nós sabemos verdadeiramente que Ele é o Senhor dos nossos corações, é aquele que morreu em nosso lugar na cruz, e por conta dele nós somos salvos, porque por ele nós fomos reconciliados com Deus? Por que nós adoramos a Cristo? É numa expectativa daquilo que Ele pode fazer? Ou é a convicção de que Ele já fez por nós? Deus já provou o seu amor quando entregou seu Filho para morrer em nosso lugar. Por que nós o adoramos? Será que a nossa adoração ela está relacionada a uma espécie de barganha, onde nós damos com uma mão e queremos receber com a outra, e quando nós não recebemos como nós gostaríamos, então achamos que não vale mais a pena dar a outra mão? Nós vimos hoje pela manhã que somos nós que precisamos de Deus. Ele é autoexistente. Ele criou todas as coisas. E todas as coisas surgiram por causa dele. Portanto, somos nós que dependemos dele. Portanto, nós devemos pensar: por que estamos adorando? Qual a nossa expectativa na adoração? Para que nós não clamemos Hosana em um dia e depois gritemos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por que nós estamos adorando?
precisamos então entender o que nós estamos fazendo na adoração. Meus irmãos, a nossa fé é um mistério, é um tanto quanto místico. Por quê? Porque é um Deus que toca o nosso coração e abre os nossos olhos para adorá-lo, para servi-lo. É verdade? É um milagre que acontece. A conversão é um milagre porque é a ação do Espírito Santo em nossos corações. Um milagre. Mas quando os nossos olhos se abrem para a verdade, nós devemos então compreender o que nós estamos fazendo. Precisamos entender o que nós estamos fazendo. Precisamos conhecer o que nós estamos fazendo, para que nós não sejamos massa de manobra, levado para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, para que as pessoas não aproveitem da nossa boa fé. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, para que no final nós não nos frustremos. Quer ver uma coisa? Me perdoe se há alguém aqui nessa condição. Mas não há justificativa para alguém se afastar de Deus por causa de algum problema na igreja. Não há nenhuma justificativa. Nenhuma. Todas as vezes que você se afasta de Deus por causa de alguém na igreja, é porque você ainda não entendeu o que Deus fez por você. É uma coisa simples. Todas as vezes que você desanima de buscar a Deus, de servi-lo, de adorá-lo, porque as coisas não aconteceram como você imaginava, é porque você ainda não entendeu as coisas. Então, às vezes a gente diz assim, às vezes a gente escuta as pessoas falando e de fato elas têm muitas razões que explicam o porquê da chateação, o porquê da mágoa, o porquê da tristeza, o porquê da ofensa. É legítimo muitas vezes. Não estou dizendo aqui que é bobeira. Não, tem gente que sofre, tem gente que foi agredido dentro da igreja, foi ofendido dentro da igreja, ficou entristecido por alguma coisa, foi decepcionado por alguma coisa. Imaginou alguma coisa e de fato algo ruim aconteceu e pode acontecer. A igreja é lugar de pecadores. Mas a grande questão que a gente precisa pensar é: nós estamos servindo a Deus por causa de Deus? Ou por causa das nossas expectativas que nós colocamos nas pessoas? Nós precisamos pensar nisso, porque nada dessas coisas justificam. Pode explicar, mas nós vamos encontrar na Bíblia uma série de dispositivos que vão desarmar o nosso coração, quando o nosso coração está fechado por Deus por causa de algo que alguém fez. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós devemos perdoar. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós devemos perdoar porque Deus o perdoou as nossas ofensas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar reconciliação. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Ele disse: se você souber que tem alguém contra você, vá você até ele. Jesus não disse assim: não, eu estou certo, ele está errado e ele que tem que vir a mim. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: se você souber que tem alguém contra você, vá até ele. Por quê, meus irmãos? Jesus está falando para crente. O Sermão do Monte é um sermão para crente. Ímpio não vai entender isso. O coração é duro. O orgulho toma o coração. Mas crente é aquele que entendeu que não mais vive para si. É aquele que entendeu que deve negar a si mesmo. Portanto, nós precisamos entender o porquê nós estamos servindo, adorando o nosso Senhor. Mas em último lugar, para a gente fechar a mensagem, o Senhor entrou em Jerusalém em um jumentinho para ser julgado e condenado pelos homens. Mas um dia ele voltará ao mundo triunfantemente, montado em um cavalo branco, para trazer juízo a toda a criação. Esse ponto é um ponto interessante. O jumentinho simboliza aqui, nessa parábola encenada,
Ele não entrou para fazer guerra contra o homem. Sua batalha é uma batalha espiritual. A sua derrota ao olhar humano significou a sua vitória, porque é na cruz que Cristo triunfou contra seus inimigos. Porque foi na cruz que ele derrota o inimigo e morre pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Portanto, a sua morte na cruz significou a maior de todas as vitórias. Mas quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou para cumprir o projeto de redenção do Pai. Ele não veio para julgar, ele veio para tomar o nosso lugar na cruz. A ira de Deus foi derramada sobre ele para que nós recebêssemos a graça e não mais juízo. Mas o texto da palavra de Deus vai dizer que no fim, o Apocalipse traz essa cena onde ele diz que Cristo voltará. E a imagem que João tem desse retorno de Cristo é uma imagem de um rei que agora volta não sentado num jumentinho, mas assentado num cavalo branco. Olha o que João vai dizer em Apocalipse, no capítulo 19, verso 11. Ele diz: vi um céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos não são como chamas de fogo, e seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas em nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele os governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para que guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartarão com a carne deles. João, então, o mesmo que escreve o Evangelho, agora ele tem uma visão, e registra isso em Apocalipse, da volta de Jesus. E ele volta como rei, triunfando de forma gloriosa para julgar as nações. Nós não vamos comentar esse texto. Se os irmãos quiserem entender um pouco mais sobre o Apocalipse, vem às quintas-feiras, nós estamos fazendo a exposição de Apocalipse. Mas por ora, a intenção minha de trazer essa comparação é para mostrar o seguinte: quando Cristo veio a Jerusalém como Messias prometido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, ele vem não para julgar, mas ele veio para nos salvar. O Apocalipse, é interessante isso, ele vai mostrar nos abrir dos selos, das trombetas, das taças da ira de Deus, é que Deus vem derramando o seu juízo misturado com graça. Deus é soberano, ele não concorda com o pecado, ele é santo, 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 e ele estabelece juízo contra a humanidade. Mas aqui ainda, nesse tempo, nós estamos vendo um juízo misturado de graça, porque ainda a igreja prega o evangelho de redenção,
para a salvação, para a restauração do homem. Mas um dia o tempo da graça vai fechar. E quando Cristo voltar, ele volta para ser juiz. Portanto, o que nós precisamos compreender é que ainda temos tempo de nos submeter e receber a mensagem, nos voltar para aquele que reina sobre todas as coisas. E nós só podemos nos voltar para ele com arrependimento e fé, crendo que ele não é apenas o nosso rei, mas ele é o nosso salvador. Ele é aquele que morreu por nós. Nós vivemos num tempo em que Deus nos dá essa oportunidade. Mas chegará um tempo que não mais. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Até aqueles que não se voltarem contra Deus, um dia reconhecerão que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só que se for mais na frente, talvez seja tarde. Por isso, pense nisso. Que Deus nos abençoe.